Estas palavras Júpiter dizia, quando os deuses, por ordem respondendo, na sentença um do outro diferia, razões diversas dando e recebendo. O padre Baco ali não concedia, no que Júpiter disse, conhecendo que se esquecerão seus feitos no Oriente, se lá passar a lusitana gente. Ouvido tinha aos fados que viria uma gente fortíssima de Espanha pelo alto mar, a qual sujeitaria da Índia tudo quanto Dóris banha, e com novas vitórias venceria a fama antiga ou sua ou fosse estranha. Altamente lhe dói perder a glória de que Nisa celebra ainda a memória. Vê que já teve o Indo subjugado e nunca lhe tirou a fortuna, ou caso, por vencedor da Índia ser cantado, de quantos bebem água do Parnaso. Teme agora que seja sepultado seu tão célebre nome em negro vaso de água do esquecimento, se lá chegam os fortes portugueses que navegam. Sustenta contra ele Vênus bela, afeiçoada a gente lusitana, por quantas qualidades via nela, da antiga tão amada a sua romana. Nos fortes corações na grande estrela, que mostram na terra em Tigitina, e na língua na qual quando imagina, com pouca corrupção vê que é latina. Estas causas moviam Citereia, e mais porque das parcas claro estende, que há de ser celebrada a claradeia, onde a gente belígera se estende. Assim que, uma pela infâmia que a receia, e outro pelas honras que pretende, debatem e na porfia permanecem, a qual seus amigos favorecem. Qual austro fero e boras na espessura da silvestre arvoredo abastecida, rompendo os ramos vão da mata escura, com ímpeto e braveza destemida. Brama toda a montanha, o som murmura, rompem-se as folhas, ferve a serra erguida. Tal andava o tumulto levantado entre os deuses no Olimpo consagrado. Mas Marte, que da deusa sustentava, entre todos a partes em porfia, ou porque o amor o antigo obriga, ou porque gente forte o merecia, de dentre os deuses em pé se levantava. Merencório no gesto parecia, forte escudo ao colo pendurado, deitando para trás medonho irado. A viseira do elmo de diamante, alevantando um pouco muito seguro, por dar seu parecer se pôs diante de Júpiter, armado forte e duro. E dando uma pancada penetrante, com o coto do bastão no solo puro, o céu tremeu, e Apolo de torvado, um pouco a luz perdeu como enfiado. E disse assim, ó Padre, cujo império tudo aquilo obedece, que criaste esta gente que busca outro hemisfério, cuja valia e obra tanto amaste, não crias que padeçam vitupério, como já há tanto tempo que ordenaste, não ouças mais, pois é juízo direito, razões de quem parece que é suspeito. Que, se aqui a razão se não mostrasse, vencida do temor demasiado, bem fora que aqui Baco o sustentasse, pois que de luz o vem seu tão privado. Mas essa tensão sua agora passe, porque enfim vem de estômago danado, que nunca tirará alheia inveja o bem que outro merece o seu céu deseja. E tu, padre, de grande fortaleza, da determinação que tens tomada, não tornes por detrás, pois é fraqueza, desististe de coisa que começada. Mercúrio, pois excede em ligeireza, ao vento leve a seta bem talhada, e vá mostrar a terra onde se informe, da Índia onde a gente se reforme. Como isto disse o Padre Poderoso, a cabeça inclinando consentiu no que disse Mavorte valeroso, e néctar sobre todos esparziu. Pelo caminho lácteo glorioso, logo cada um dos deuses se partiu, fazendo seus reais acatamentos para os determinados aposentos. Bom pessoal, tudo bom? Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu estou lendo aqui com vocês os Lusíadas de Camões. Eu li aqui com vocês as estrofes que vão da 29ª até a 41ª estrofe aqui do primeiro canto dos Lusíadas, onde nós vemos aqui a segunda parte, a parte final do Concílio dos Deuses no Olimpo. No nosso vídeo anterior, que está à disposição para vocês no YouTube, eu peço para vocês estarem vendo depois, ou se possível até ver antes para estar melhor conceituado no que a gente vai estar falando aqui. No vídeo anterior eu expliquei o Concílio dos Deuses no Olimpo, que Júpiter convoca as divindades para uma reunião, um concílio ali, para estar debatendo o futuro do Oriente, ou seja, para estar falando sobre o desfecho da empreitada do Vasco da Gama, que está quase chegando nas Índias. O Júpiter convoca os deuses, ele fala que os portugueses já estão navegando na costa africana oriental e logo vão estar chegando ali nas Índias. E que ele também comenta sobre o futuro, ele fala que o destino já determinou que Portugal vai conquistar toda aquela região do Oriente, ou seja, vai ser senhor, governador dos mares do Oriente. E a partir disso, né, a gente pega aqui, a partir da 30ª estrofe, na verdade, vê que começa uma discussão entre os deuses no Olimpo, com alguns deuses sendo contra e outros a favor. Então aqui na 30ª estrofe,
Essas palavras Júpiter dizia, ou seja, isso aqui que eu comentei agora foi o que Júpiter disse, ou seja, sobre a viagem portuguesa que está quase chegando no Oriente. Quando os deuses por ordem respondendo, na sentença um do outro diferia, razões diversas dando e recebendo. Ou seja, Júpiter fez aquele parecer dele, e inclusive Júpiter ele disse que ele é favorável à empreitada portuguesa e até disse que, considerando que nesse momento da viagem do Vasco da Gama, os marinheiros portugueses já tinham sofrido muitas dificuldades, muitas adversidades, tiveram muitos problemas, eles mereciam receber um descanso, ou seja, algum reino africano ali próximo de onde eles estão deveria receber eles como amigos e dar um descanso e dar mantimentos para eles para que eles pudessem recuperar as forças e a partir disso prosseguir viagem. Então Júpiter também desse parecer favorável aos portugueses, mas alguns deuses são contrários, enquanto outros são favoráveis. Então aqui é o que ele falou isso. Um dos que é contrários dessa viagem é Baco, e a gente vai estar aqui vendo os motivos. O padre Baco, padre é uma forma de honrar um nome, assim, é de pai, ou seja, o respeitável Baco. A gente vai ver esse termo padre de uma forma respeitável, que está se referindo a alguma divindade. Ali não consentia no que Júpiter disse, ou seja, ele não concordava com o que o Júpiter achava. Enquanto o Júpiter acreditava que Portugal deveria ser bem sucedido, ele falava que não queria isso. Por quê? Porque conhecendo que esqueceram seus feitos no Oriente, se lá passaram a ilugitar na gente. Os feitos dele no Oriente são os feitos que Baco realizou no Oriente no passado. A mitologia do deus Baco conta ele que ele era um semideus e que quando ele era mortal, quando ele era semideus, ele realizou grandes feitos ali naquela região do Oriente, muitas conquistas. Mas como os portugueses estão prestes a chegar ali, os portugueses vão estar realizando obras, feitos tão grandiosos que vão sobrepujar os que Baco realizou e o nome dele vai ser esquecido. Então é por isso, se lá passar a lusitana a gente, esquecerão seus feitos no Oriente. É por causa disso que ele é contrário. E aqui Camões vai estar desenvolvendo isso pra gente nas próximas estrofes. Ouvido tinha aos fados que viria uma gente fortíssima de Espanha pelo alto mar, a qual sujeitaria da Índia tudo quanto Dóris banha, e com novas vitórias venceria a fama antiga, ou sua, ou fosse estranha. Aqui, começando. Ele tinha ouvido pelos fados. Os fados são as divindades que representam o destino, ou seja, são as divindades que contam o que vai acontecer, que determinam o destino que não é mutável, ou seja, o destino certeiro, concreto, ou seja, que vai acontecer. Ou seja, ele ouviu que uma gente fortíssima de região da Espanha pelo alto mar, ou seja, um povo vindo lá da região da Península Hispânica, lá da região perto da Espanha, ou seja, um povo que é o povo português, navegando pelo ar, e que sujeitaria da Índia tudo quanto Dóris banha, ou seja, eles dominariam a região da Índia, que é toda banhada pelo mar de Dóris. Dóris é uma divindade que representa o mar daquela região, ou seja, é o Oceano Índico. Ou seja, ele ficou sabendo, o destino contou para ele que os portugueses conquistariam toda aquela região. E com novas vitórias venceria a fama antiga, ou sua, ou fosse estranha. Ou seja, os feitos, as vitórias que o povo português estaria realizando ali, seriam tão grandiosas que iam estar sobrepujando as vitórias que Baco realizou e dos outras pessoas também. Então é por isso que Baco é contrário à frota portuguesa, a empreitada comandada por Vasco da Gama, que quer chegar ao Oriente. Altamente lhe dói perder a glória de que Nisa celebra ainda a memória. Ou seja, ele fica muito magoado e é tomado por uma inveja muito grande. Aquilo dói nele só de imaginar que o nome dele vai ser esquecido. Aqui, né, é até reforçado por Camões, de que Nisa celebra ainda a memória. Nisa é uma cidade que ficava ali no Oriente e que celebrava o culto do deus Baco. Baco também é equivalente ao deus Dionísio, que é o deus dos prazeres, o deus do vinho, o deus da carne. Todo mundo acho que já ouviu o termo bacanal, assim, é o deus desses prazeres também. Ou seja, ele fica receoso de ter o seu nome esquecido, sendo que até nessa cidade de Nisa até iam deixar de celebrar ele. Ou seja, aqui as razões que Baco é contrário aos portugueses. Vê que já teve índio sojugado e ainda nunca lhe tirou a fortuna, ou caso, por vencedor da Índia ser cantado, de quantos bebem a água do Parnaso. O que quer dizer aqui? Aqui essa estrofe aqui são alguns comentários que Camões faz aos feitos passados de Baco. Conforme eu disse, Baco realizou grandes feitos ali no Oriente. Então aqui ele coloca: teve o índio sojugado, ou seja, ele dominou, ele subjugou as regiões banhadas pelo rio Indo. O Indo é um rio que fica ali na Ásia e ele é tão grande, ele é tão importante que ele que nomeia a Índia. A Índia é por causa desse rio Indo. Então ele com Baco, quando ele era mortal, quando ele era semideus, ele realizou grandes feitos, conquistou aquelas regiões. E ele nunca lhe tirou a fortuna, ou seja, sempre foi favorável pela deusa Fortuna.
A deusa Fortuna que é citada por Camões para representar a fortuna, ou seja, a sorte. A fortuna representa a sorte. Seja a boa sorte ou a má sorte. Acho que o pessoal, você já deve ter ouvido o termo afortunado e o termo desafortunado, ou seja, é aquele que é bem quisto pela fortuna e aquele que é mal quisto, ou seja, a pessoa que tem muita sorte e a que não tem muita sorte, ou seja, que tem muito azar. Quando ele foi por esses feitos, ser vencedor da Índia. E foi cantado pelos que bebem a água do Parnaso. A terceira e a quarta estrofe, a terceira e o quarto verso aqui quer dizer isso. Ou seja, os feitos de Baco foram tão grandiosos ali na região da Índia que ele é cantado pelos que bebem a água do Parnaso. Quem são esses que bebem a água do Parnaso? São os poetas. Camões quer dizer isso. Aqueles que bebem a água do Parnaso são os poetas. Parnaso era um rio uma lagoa ali da antiguidade, que ela era mística, ela tinha uma água divina que aqueles que bebiam ficavam inspirados, tinham seus versos inspirados, ou seja, os poetas bebiam dessa água para ficarem inspirados a cantar, para declamar seus versos. Ou seja, ele diz aqui que é um comentário sobre os feitos passados os feitos passados de Baco, que ele realizou grandes obras militares ali na região da Índia e que ele era inclusive cantado pelos poetas, ou seja, até hoje ele é relembrado pelos seus feitos. Teme agora que seja sepultado seu tão célebre nome em vaso negro da água do esquecimento. Aqui, né, a água do esquecimento é uma água que ela esquecia, que ela fazia com aqueles que a bebessem perdessem a memória, esquecessem das coisas. Ou seja, aqui é uma forma que Camões está dizendo que Baco teme que, quando os portugueses realizarem esses grandes feitos no Oriente, ele seja esquecido, os feitos dele sejam esquecidos. E é isso que ele teme, seu célebre nome caia no esquecimento. Se lá chegam os fortes portugueses que navegam, ou seja, é isso que ele teme. Ele teme que o bravo povo português, quando chegar ali, vai realizar esses feitos gloriosos que já foram determinados pelos fados, como a gente mencionou na estrofe anterior, e por isso o nome dele vai ser esquecido. É isso que Camões está reforçando nessas estrofes aqui, o medo de Baco e a inveja que ele toma. Sustenta contra ele Vênus bela, afeiçoada a gente lusitana. Ou seja, lembrando, está acontecendo uma discussão ali no Olimpo entre os deuses. O que mais se destaca é Baco, o que mais se destaca sendo contrário aos portugueses é Baco. Porém, tem uma deusa que é contrária a ele. Ela se sustenta contra ele, ou seja, é contra o parecer dele. Por que ela é contra isso? Que é a bela Vênus, a deusa da beleza. Ela é equivalente à deusa grega Afrodite. Por que Vênus é favorável aos portugueses? Porque ela é afeiçoada a gente lusitana, ou seja, a gente de Portugal, por causa das qualidades que via neles da sua antiga amada gente romana. O povo romano, que é o reino romano, República, Império, o povo ali da Itália, eles eram cultuados, eles cultuavam a deusa Vênus. Até na mitologia, que é contada na mitologia romana, dizia que o herói Enéas, que ele era um semideus filho de Vênus, ele foi um sobrevivente de Troia e ele foi um dos fundadores de Roma. Então essa é a mitologia deles, ou seja, Vênus é muito associada, ela tem muito carinho pelo povo romano e ela igualmente ama os portugueses porque ela vê muito das qualidades romanas neles. Nos fortes corações na grande estrela que mostraram na terra tingitina. A terra tingitina são as terras ali que hoje contemplam a região do Marrocos, ou seja, ali aquelas regiões do norte da África que fazem quase uma fronteira com o sul da Europa, com a terra, que estão aqui naquela divisa do mar Mediterrâneo com a Península Ibérica, ali a região do Marrocos. E ela vê essas qualidades porque o povo de Portugal realizou grandes feitos militares ali naquela região. Cabe a gente lembrar que durante a época da Reconquista, a Península Ibérica estava boa parte dela sob o controle dos povos muçulmanos. Mas os povos cristãos espanhóis foram se espalhando, vencendo várias batalhas por ali. E um povo que é parente do espanhol, que é o povo português, foi se destacando e dominando aquela região. E posteriormente, conforme o reino de Portugal foi se expandindo, ele foi crescendo na região do norte da África. Então, nessa época, enquanto está acontecendo a viagem do Vasco da Gama, ou seja, quando a frota do Vasco da Gama está ali já navegando, Portugal já tinha conquistado vários impérios na região africana. Então ela menciona isso, Vênus menciona isso. Ela tem esse carinho porque o povo português, assim como o povo romano, é um povo belicoso. É isso que quer dizer isso. Nos fortes corações na grande estrela, ou seja, na força, na coragem deles. Ela vê essa semelhança entre os dois.
E também na língua, na qual, quando imagina, com pouca corrupção crê que é nativa. Ou seja, além dessa semelhança belicosa dos portugueses com os romanos, ela também vê a semelhança do idioma português. Porque o idioma português, assim como a maioria dos idiomas europeus, ele descende do latim. Muitos dos idiomas portugueses são assim idiomas latinos barbarizados. Assim. Um deles é o português, que é o idioma de Portugal. O latim é o idioma dos romanos. Então, esses são os motivos que levam Vênus, um dos dois motivos que levam Vênus a se afeiçoar e ser favorável à empreitada portuguesa. Estas causas moviam Citereia, Vênus, Citereia Vênus, que ela era cultuava nessa ilha de Cítia. Então é uma forma de Camões se referir a Vênus. E mais, ou seja, além disso, porque das parcas claro entende que há de ser celebrada a claradeia, onde a gente belígera se estende. Ou seja, além desses duas causas, ou seja, da semelhança que os portugueses têm com os romanos, Vênus também é favorável à empreitada porque ela ouviu das parcas, ou seja, parcas são três seres mitológicos da mitologia que teciam o destino, elas que eram divindades relacionadas ao destino. Ou seja, ela ouviu dessas divindades que ela ia ser celebrada, ou seja, ela ia ser glorificada onde quer que Portugal se estendesse. A gente belígera, a gente belicosa. Ou seja, Vênus não tem só o carinho pelos portugueses, por se assemelharem aos romanos, mas ela também tem interesse nos feitos deles, porque com os portugueses sendo gloriosos, ela também vai ser gloriosa. Então é um interesse dela e é por causa disso que ela é favorável aos portugueses. Então, assim, ou seja, aqui a Camões volta a falar sobre a discussão dos deuses, assim que um pela infâmia que a receia e outro pelas honras que pretende, debatem e na porfia permanecem, a qual seus amigos favorecem. Ou seja, assim se desenrolava a discussão dos deuses. Com Baco sendo contrário aos portugueses porque ele teme perder teme que seu nome seja esquecido. E Vênus sendo favoráveis, a deusa Vênus sendo favoráveis porque ela ambiciona os feitos dos portugueses. Porque ela, como a gente viu aqui nessa estrofe, se os portugueses são gloriosos, ela também vai ser gloriosa. Qual austro fero ou bóreas na espessura de silvestre árvore abastecia, rompendo os ramos vão da mata escura, com ímpeto e bravura destemida. Então aqui Camões ele vai fazer uma comparação, ele vai comparar a discussão dos deuses que acontece no Olimpo com uma tempestade que ataca uma floresta, que ataca as montanhas. Então aqui, austro, fero e bóreas são a personificação dos ventos, alguns vento norte e o vento do leste. Que então a gente tem que imaginar que a discussão dos deuses era tão acalorosa que parece que ia uma tempestade atacando. Rompendo os ramos vão da mata escura com o ímpeto e braveza destemida. Ou seja, a gente imagina assim uma tempestade que vai destruindo as árvores de uma floresta. Brama toda a montanha, o som murmura, ou seja, uma tempestade que também ecoa pelas montanhas e faz o chão tremer. Rompem-se as folhas, ferve e serra erguida, ou seja, fazem a serra tremer, as folhas balançar, ou seja, Camões compara essa discussão com uma tempestade. Tal andava o tumulto levantado entre os deuses no Olimpo consagrado, ou seja, tal qual uma tempestade, assim era a discussão dos consagrados dos deuses no consagrado Olimpo. É isso que Camões diz aqui nessa estrofe. Mas Marte, que da deusa sustentava entre todas as partes em porfia, ou porque o amor antigo o obrigava, ou porque a gente forte o merecia, de dentre os deuses em pé se levanta. Ou seja, cabe a gente lembrar que no começo ali da descrição do Concílio dos Deuses no Olimpo, que eu fiz no vídeo anterior para vocês, Camões descreve que os deuses estão todos sentados nesse concílio. Mas então aqui ele fala que dentre os deuses Marte se levanta. E por que Marte se levanta? Porque da deusa sustentava entre todos a porfia, ou seja, ele era um dos deuses que era favorável ao parecer de Vênus. Ou seja, Marte aqui, ele estava ao lado de Vênus, ou seja, ele era favorável aos portugueses. Por quê? Ou porque do amor antigo obrigava, porque ele era amante de Vênus, ele tinha um amor muito grande por Vênus, ou seja, ele fica do lado dela porque ele ama ela, porque ele é um amante dela, ou porque a gente forte o merecia, ou seja, porque os portugueses mereciam. Bom, Marte é o deus da guerra, é de se esperar que ele esteja relacionado com os portugueses, que é um povo belicoso. Ou seja, Camões aqui diz que um dos motivos que leva Marte a ser favorável aos portugueses é porque os portugueses são um povo guerreiro, é um povo merecedor. Os portugueses, por causa das vitórias deles, merecem ter o deus Marte ao lado deles. De dentro os deuses em pé se levantam, ou seja, os deuses estavam todos discutindo sentados, mas então Marte se levanta. E aqui Camões descreve um pouco o aspecto do deus da guerra. Merencório no gesto parecia, ou seja, melancólico, ele tinha um aspecto melancólico, um aspecto sério.
sem alegria. O forte escudo ao colo pendurado, deitando para trás, medonhirado. Ou seja, tinha um aspecto medonhirado com o escudo dele posto nas costas. Lembrando, o deus da guerra, então ele sempre anda armado. Aqui ainda mais uma descrição que Camões faz do deus da guerra. A viseira do elmo de diamante levantando um pouco, ou seja, ele vai e levanta a viseira do seu elmo que era feito de diamante, muito seguro para dar seu parecer, ou seja, para falar para os demais deuses, ele vai até levanta a viseira do seu elmo de diamante. E se põe diante de Júpiter, armado, forte e duro, ou seja, ele vai falar algumas palavras agora, ele fica de pé diante dos demais deuses e se coloca à frente de Júpiter, do deus Júpiter. E dando uma pancada penetrante com o coto do bastão no sólio duro. Ou seja, ele pega a lança dele, que é uma haste de madeira, e bate o coto dela com a parte inferior da lança no chão e faz um tremendo estrondo ali. O céu tremeu, ou seja, lembrando, né, esse concílio dos deuses está acontecendo no Olimpo, ou seja, no céu. Ele bate com tanta força que o céu estremece. E Apolo, de torvado, um pouco da luz perdeu como enfiado. O deus Apolo que estava ali, ele fica tão assustado, assim, espantado com esse estrondo, que ele até perde um pouco da luz. Apolo aqui, que é o semelhante a Febo, ele é o deus Sol. Então a gente imagina ali que ele, que é o deus que está brilhando, ele é o deus Sol, ele perde um pouco de sua luz, parecendo um enfiado, ou seja, parecendo pálido. E disse assim, ou seja, aqui a 38ª estrofe, ou seja, agora a gente vai ver o que Baco diz, o que o deus Marte diz para Júpiter. Ele direciona suas palavras para Júpiter, mas todos os outros deuses também vão estar ouvindo isso. Ó Padre, cujo império tudo aquilo obedece, que criasse-se essa gente que busca outro mistério. Que busca outro hemisfério, ou seja, ele saúda Júpiter, se dirigindo a ele como padre, que quer dizer pai, quer dizer elevado, que quer dizer venerável. Esse termo padre quer dizer isso, nesse contexto. Cujo império tudo criasse e obedece. Ou seja, ele que criou todo o universo, criou todas as coisas e que todos o obedecem, tudo deve ser estar sob as ordens dele. Se esta gente, ou seja, se esta gente portuguesa, está se referindo aos portugueses que buscam outro mistério, ou seja, se referindo aos portugueses que estão navegando, que partiram ali de Portugal e buscam alcançar o outro lado do mundo. Não queres que padeçam vitupério, como já há tanto tempo que ordenaste, não ouças mais, pois és juiz direito, razões de quem parece que é suspeito. Ou seja, a gente tem que lembrar que como Marte aqui está do lado de Vênus, e quem se opõe a Vênus, ou seja, quem se opõe aos portugueses, Baco. Aqui ele quer dizer que não deve se confiar nas palavras de Baco. Aqui, não ouças mais, pois é juízo direito, razões de quem parece que é suspeito. Ou seja, o parecer de Baco ele é suspeito. As razões de Baco são suspeitas. O que leva Baco a ser contrário aos portugueses não é algo muito certo, é algo que levanta questionamentos. Aqui, né, ainda voltando, não queres que padeçam vitupério, ou seja, você, Júpiter, não quer que os portugueses sofram, não quer que sejam humilhados. Aqui continuando, que se aqui razão não se mostrasse vencida do temor demasiado, bem fora que aqui que Baco o sustentasse, pois que de luso vem seu tão privado. Aqui, Baco é contrário aos portugueses. Marte diz assim, se não fosse o medo dele, ou seja, vencido do temor demasiado, ou seja, se não fosse esse medo que Baco tem de ter seu nome esquecido, ele certamente seria favorável aos portugueses. É isso que Marte quer dizer aqui. Ou seja, se razão não se mostrasse vencida do temor, bem fora que Baco os sustentasse, ou seja, que Baco fosse favorável aos portugueses. Por que Baco seria favorável aos portugueses? Porque os portugueses vêm de Luso, que era o privado de Baco. Baco tinha na mitologia, Baco teve um amante que era conhecido por Luso. E na mitologia é dito que esse personagem Luso, ele conquistou aquela região que fica Portugal, e por causa disso ela é conhecida como Lusitânia. Ou seja, aqui nesses quatro primeiros versos dessa estrofe, Camões diz por meio de Marte que o Baco é movido apenas, que o Baco é contra os portugueses apenas por medo, porque se não fosse isso ele certamente seria favorável aos portugueses, porque ele teve os portugueses descendendo do amante dele, que foi Luso. Esse personagem, esse Luso, aqui a gente vai ver ele sendo mencionado várias vezes como o primeiro lusitano. Mais adiante na obra a gente vai ver ele sendo mencionado outras vezes, ao decorrer da obra também. Mas essa tensão sua agora passe, porque enfim vem de estômago danado. Ou seja, Marte fala, esse desejo, essa inveja, esse medo que Baco tem, agora ele tem que acabar porque ele não é correto. Que nunca tirará ali a inveja, o bem que outro merece e o céu deseja. Ou seja, ele dizendo que é errado
o parecer de Baco e que é errado que ele não queira que os portugueses sejam bem-sucedidos. Ou seja, é uma forma de dizer que é errado que a inveja prejudica alguém de bem, tanto que, sem falar que essa pessoa está sendo apoiada pelos céus, ou seja, os portugueses estão sendo apoiados pelos céus. Marte argumentando contra Baco, contra o parecer de Baco, ou seja, Marte falando para Júpiter que os portugueses devam ser apoiados e argumentando contra Baco. E tu, padre de grande fortaleza, da determinação que tens tomada, não tornes por detrás que é fraqueza desististe de coisa começada. Aqui, Marte continuando os seus argumentos e fala para Júpiter, ou seja, que padre de grande fortaleza, da determinação que tens tomada, não tornes para trás. Que determinação é essa? A gente tem que lembrar do que foi dito no vídeo anterior, no começo do concílio, que quando Júpiter ele tá comentando sobre a viagem portuguesa, ele fala assim, eu determino que os portugueses eles sejam socorridos nesse momento da viagem, porque até então eles sofreram muitas dificuldades, muitas adversidades, eles passaram por grandes perrengues, então eles merecem ter um descanso. Então Júpiter determina isso, que eles sejam socorridos e que depois que eles se reabasteçam, eles possam continuar a viagem. Então foi isso que Júpiter determinou ali. Aí depois que Júpiter determina isso, começa a ter a discussão dos deuses, mas Marte pega isso que Júpiter falou e enfatiza, dizendo, você já determinou isso e é fraqueza desistir de coisa começada, ou seja, seria sinal de fraqueza que vós, Júpiter, Deus dos deuses, voltasse atrás no que você disse. Ou seja, Marte está argumentando em favor dos portugueses, né? É isso que Camões coloca aqui. Mercúrio, pois, excede em ligeireza ao vento leve e a seta bem talhada, lhe vá mostrar a terra onde se informe, da Índia e onde a gente se reforme. Ou seja, aqui ele sugere que o deus Mercúrio, que é muito rápido aqui, excede em ligeireza, ou seja, ele é mais ligeiro que o vento, ou seja, mais rápido que o próprio vento, e do que uma seta bem talhada, ou seja, mais rápido do que uma flecha. Aqui a descrição do deus Mercúrio. Quem que é o deus Mercúrio? É o deus mensageiro, ele é o mensageiro dos deuses. Ele é sempre retratado como aquele que entrega as mensagens dos deuses, ele também é o deus das viagens. Ou seja, é ele sendo a divindade que representa esse conceito, que ele vá à Terra, ou seja, ele deixa aqui esse posto nos céus e ele desça ali em direção aos portugueses para os informar, ou seja, onde se informe da Índia, ou seja, ele dizer para os portugueses onde fica a Índia. Porque nesse momento das viagens, como os portugueses estão fazendo isso pela primeira vez, eles estão um pouco perdidos, eles não sabem ao certo o caminho, o melhor caminho para chegar ali. Ou seja, é isso que Marte diz. Ele termina aqui, essa estrofe é a última frase que Marte diz, onde ele diz que Mercúrio desça e vá a informar os portugueses sobre o caminho mais seguro para as Índias. E aqui se encerra esse último comentário nosso sobre o Concílio dos Deuses. Como isto disse, ou seja, tendo dito isso, o Padre poderoso, a cabeça inclinando, consentiu no que disse Mavort valeroso. Ou seja, enquanto acontecia isso e Marte tendo dito esse parecer, Júpiter consente com a cabeça, ele acena, ele concorda com que Júpiter concorda com o que Marte disse. E ele encerra o Concílio dos Deuses. E néctar sobre todos esparziu. O néctar, ele joga néctar sobre os outros, o néctar deles era um néctar divino que mantinha os deuses imortais. Então aqui ele encerra a reunião abençoando os outros deuses. Pelo caminho lácteo glorioso, logo cada um dos deuses se partiu, fazendo seus reais acatamentos para os determinados aposentos. Ou seja, tendo se encerrado o concílio com Júpiter concordando com Marte, ou seja, com os portugueses sendo possível, os deuses concordando que os portugueses devam continuar sua empreitada, Júpiter encerra o concílio, os deuses começam a ir embora, cada um volta para sua casa, volta para os seus domínios que ficam nos céus. Conforme a gente viu, pessoal, essa aqui é o nosso segundo comentário sobre o Concílio dos Deuses, né? Então quem não viu o vídeo anterior aí, depois arruma um tempo e vê que no vídeo anterior tá ali o Júpiter comentando, convocando os deuses e dando esse parecer. Certo, pessoal? Esses aqui foram nossos comentários, vou estar continuando
a comentar a Ilíada aqui do... A Ilíada não, né? Os Lusíadas. A Ilíada é do Homero. Aqui os Lusíadas do Camões. Nos próximos vídeos, então não deixe de estar acompanhando. Eu vou pedir para vocês estarem curtindo o vídeo, estarem fazendo comentário, compartilhando. Se inscrevam aqui no canal. Vou estar comentando aqui, fazendo esforço para comentar os Lusíadas inteiros com vocês. Eu vou pedir para vocês estar olhando um link que está aqui na descrição do vídeo, que é um e-book meu que eu estou vendendo, que ele é os Lusíadas todo comentado, ou seja, para quem aí quiser ter os Lusíadas, tá bem explicadinho, explicando todos os termos, tudo que Camões está fazendo, igual eu estou fazendo aqui com vocês nesse vídeo, vocês dão uma olhada. Custa só R$10, é bem baratinho, para quem aí não custa nada, é bem barato, eu tenho certeza que vocês vão estar gostando. Até o momento já está disponível aí nesse book o primeiro canto todo completo, então ali os mais de 100 primeiros versos ali do primeiro canto dos Lusíadas já está disponível para vocês. E por apenas R$10 vocês vão ter todos os Lusíadas comentados. Com o passar daqui do tempo eu vou estar anexando os demais cantos. Então acho que vocês vão estar gostando aí desses comentários meus ali disponível para vocês de uma forma digital. Tá bom, pessoal? Então aí se inscrevam aí no canal para estar acompanhando nossos próximos comentários, que a gente vai estar falando agora aqui nos nossos próximos vídeos é sobre a passagem da frota portuguesa ali pela costa africana oriental. Os encontros que a frota do Vasco da Gama vai ter com os povos africanos que habitam aquela região. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus aí. Obrigado por estarem acompanhando aí. Um forte abraço.